Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Metropolitano, o maior programa de relacionamento Art Deco do Brasil e agora em Miami. Exatamente. Então, o Pod Metropolitano, ele estreia agora, nesse momento, com nada mais, nada menos que Fernando Ginelli, um pioneiro aqui na cidade, aqui em Alagoas, desde Paragominas, né, isso, até Casa Prêmio. Isso. E nós queremos, nesse momento, nesse programa, evidenciar o quanto Fernando Ginelli nasceu para o negócio, o quanto a sua história evidencia, o quanto ele tem propriedade para falar sobre a questão de acabamento, de piso, da construção. E o Metropolitano não poderia ter deixado de escolher uma pessoa tão preparada para estar aqui conosco, contando a sua história. Então, seja Fernando, bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Para mim, um prazer estar lhe conhecendo pessoalmente, né? E vamos deixar esse espaço para você. Afinal de contas, um podcast, quando traz um convidado, a gente quer saber da história do convidado, da vida do convidado, o que o convidado aprendeu nessa trajetória toda, o que é que ele pode nos ensinar, porque podcast ele traz, Fernando, essa essência de ensinar. A gente aprende ouvindo a história do outro. Eu sou muito grata a Deus, porque eu sento em mesas de pessoas que têm histórias poderosíssimas. E essas histórias, elas trazem para a gente um enriquecimento de entendimento sobre a vida, sobre que caminho seguir, sobre que direcionamento tomar. E eu sei que hoje não vai ser diferente. Eu já quero agradecer a Olívia, quero agradecer ao Metropolitano por essa oportunidade de estar sentada aqui com você, nessa mesa, com a Olívia, gravando esse momento tão importante aqui, que eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas em Maceió. Então, Fernando, fique muito à vontade, se apresente, fale sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Quem é Fernando Ginelli? Então, boa tarde, meninas. Boa tarde. Eu aqui representando a Paragominas e a Casa Prêmio, a gente agradece muito a oportunidade de me falar um pouco da minha história e a história da minha família, que se confundem, né, com a história da Paragominas e da Casa Prêmio e das outras filiais que, se Deus permitir, vão vir. Certeza. Amém. Então, Fernando é um homem de 41 anos hoje, nascido no Espírito Santo, numa cidade chamada Nova Venécia, a 200 quilômetros da capital Vitória. Nasci em 1983. Ainda recém-nascido, meus pais se mudaram para o sul da Bahia, uma cidade chamada Eunápolis, pertinho de Porto Seguro. Sim. O meu pai foi trabalhar numa serraria de madeira na época. Passamos, acho que 2 ou 3 anos. E aí meu pai seguiu para o Pará, Olha, para o interior do Pará, também para trabalhar no ramo madeireiro. E lá nasceu a minha irmã, a Fernanda, a minha irmã do meio. E depois de uns 7 ou 8 anos, surgiu uma oportunidade de vir para Maceió. E meu pai, visionário como sempre foi, não mediu esforços e agarrou a oportunidade e veio para Maceió atrás de uma vida melhor, proporcionar um conforto maior para a família dele. Lá a gente morava no interior, na cidade nem era emancipada ainda na época, pertencia a Paragominas, depois que veio se emancipar. Então, em janeiro de 90, começa a história, né, do Fernando e de sua família e da Paragominas aqui em Maceió. Esse ano nós completamos 35 anos de existência. 35 anos, uma história, né? O Fernando sempre foi uma criança estudiosa, um adolescente estudioso, sempre se deu muito bem na escola. Terminou a escola em 2000 e de primeira passou no vestibular, foi fazer Direito na UFAL, foi fazer Direito à noite, porque durante o dia ele ia ter que trabalhar em tempo integral, né? Entendi. Então, em janeiro de 2001, eu comecei minha trajetória profissional, digamos assim, em tempo integral. Mas, como eu venho de uma família de comerciantes, meu avô, meu pai, então eu sempre estive inserido no negócio da família. Então, desde criança, eu já tinha uma rotina de trabalhar para ir conhecendo os negócios e para estar, quando atingisse a idade, estar o mais preparado possível com a vivência prática do negócio. Então, o Fernando foi estudar Direito na UFAL, mas nos primeiros anos logo se identificou, ou seja, não se identificou com o curso. Com Direito. Com o curso, apesar de ter gostado muito do curso. O curso me ajudou muito, vocabulário, leitura, enfim,
alguns relacionamentos. E logo em seguida o Fernando fez administração de empresas. Então o Fernando hoje é formado em administração de empresas, com pós-graduação em gestão financeira pela FGV e cursando uma outra pós-graduação em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. Então o Fernando sempre buscou se qualificar, né? Tanto na parte acadêmica quanto na parte prática, né? Então eu tenho aí 25 anos de comércio em tempo integral. Na própria empresa, né? Já foi seu estágio. Enfim, e ao longo desse caminho, o Fernando tentou também algumas empreitadas sozinho, sem ser sócio da família. Então, o Fernando, ele conta uma história, desde o seu pai, lá no Pará, na Bahia, quando trabalhava com serraria. E você também me passa aí um currículo poderoso de muitos cursos que você fez. Vai para direito, não se identifica, vai para administração, mas aí vai se aperfeiçoando ainda mais. Isso é herança, isso vem da família, seu Jair também é desse jeito, né? Também assim, também essa pessoa que sempre estudou, que sempre esteve buscando essa aperfeiçoação. Eu digo assim, se aperfeiçoando em faculdade, em cursos e tudo mais. Eu quero que você fale dessa influência poderosa que eu vejo aí. Um rapaz tão sério, um rapaz tão centrado, de fato, um advogado. Dá para a gente dizer que Fernando Ginelli é advogado, porque eu acredito que você ficou em que parte, em que momento do direito? Eu terminei os 5 anos. Terminou. Concluiu. Eu só não cheguei a colar grau. Mas eu concluí todos os períodos. E aí, no último ano, eu fiquei fazendo as 2 faculdades. Administração e Direito. Exatamente. E falando do meu pai, o meu pai, se eu pudesse ter assim, uma grande influência, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, seria meu pai. Então, lógico que na vida pessoal eu tenho minha mãe também como um exemplo, uma figura super importante na minha vida, e o meu pai. E meu pai, nessa parte do estudo, da qualificação, ele também é exemplo. Então, meu pai, mesmo trabalhando tanto e mesmo nessa fase da vida, ele não para de estudar. Então, ele sempre está estudando. Então, isso imputa uma obrigação também de não ficar para trás, de estar buscando essa qualificação sempre. É como se a gente carregasse essa herança mesmo, né? Perfeito. Um legado. Um legado. É um legado. Meu pai foi assim, Exato. Então eu tenho a obrigação de ser assim. Não é uma obrigação, mas é como se a gente devesse esse respeito, né? Mas eu entendo que isso é um caminho... É um caminho obrigatório para quem quer ter sucesso. Claro, isso, a gente um precisa crescimento. Estar estudando, a gente já está se qualificando, sobretudo no mundo que a gente vive hoje, um mundo que muda muito rápido. Então, se a gente bobear, a gente fica para trás. É verdade. Com certeza. Precisa entender um pouco de de cada área, principalmente no meio do empreendedorismo e das grandes empresas que vocês carregam, que vocês trazem, administram, eu defendo que um administrador de empresas de verdade, ele é um grande generalista. Sim. Né? A função do administrador é entender um pouco ali de cada área que compõe uma organização para ele tentar montar a melhor equipe possível de especialistas. Sim. Exatamente. Então, reforçando, acho que o administrador ele deve buscar ser esse grande generalista. Isso, é esse abraço, né? Até na hora da escolha, né? Dos profissionais é muito importante mesmo. E aí a Olivia está aqui conosco também, a Olivia que é essa pessoa que faz grandes pontes, né? Grandes pontes. Sim, e agora está com o Metropolitano e com o podcast. E eu queria que você falasse um pouquinho, Olivia, sobre você, sobre o Metropolitano, como é essa perspectiva de Brasil e agora em Miami, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente consegue dizer para a galera aí que tem empresa de decoração, de acabamento, de construção, que existe esse apoio, existe essa organização, essa rede de relacionamento, né? Porque eu estou começando a entender que o que acontece muito agora no Metropolitano é as empresas que conhecem arquitetos, que se unem e que trazem grandes projetos e que realizam grandes projetos. Quem faz o Metropolitano Maceió são as nossas empresas parceiras, né? Onde o Metropolitano ele faz esse relacionamento com as empresas junto com os profissionais, arquitetos, designers. E é bem interessante esse movimento, porque
os profissionais, eles estão junto com o metropolitano e automaticamente junto com as empresas. Sim. E se cria esse relacionamento. É como se fosse o metropolitano fosse uma ponte. Entendi. Perfeito. Né? Perfeito. É como se... não é como se, a gente já explicou. Já é né? Já uma ponte. Exatamente. E a gente, muitas vezes, está num projeto de arquitetura da sua casa, do seu imóvel, do seu negócio, e precisa estar colocando ali os melhores produtos, os melhores acabamentos, e a gente precisa de um direcionamento e pasme na hora que você vai, pelo menos, fazer uma pequena reforma. Você se passa muitas vezes, né? A gente se passa, não consegue acertar. E aí, e reforma mal feita ou construção mal feita, não tem Fica como mais voltar caro. atrás, né? Fica mais caro. É isso aí. E aí, vamos agora dar uma evidência maior, falar da Casa Prêmio, Casa né? Prêmio. Que eu acredito que seja hoje a menina dos seus olhos, né? A Casa Prêmio é um bebê ainda, né? Isso. Tem 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. A Casa Prêmio, ela é a primeira filial do Grupo Paragominas. Ela surge dentro do projeto de expansão da Paragominas. Confesso que a gente não tinha pensado em ter uma filial com esse conceito, né? De uma loja especializada, com foco no arquiteto especificador, de produtos de alto valor agregado, de muita inovação, de muito design. Inicialmente, a gente pensou em filiais da própria Paragominas, uma loja tradicional de varejo e home center. Só que aí, alguns fornecedores estratégicos nos procuraram, nos demandaram, falando da dificuldade que eles tinham em Maceió de poder trabalhar esse cliente, que é o arquiteto especificador. E aí apresentaram algumas situações para a gente e a gente entendeu que realmente tinha uma oportunidade ali e assim surge a Casa Prêmio. Um desses fornecedores é o Grupo Dexico, né? A Casa Prêmio, ela é uma... Deixa eu só explicar um pouco o Grupo Dexico, né? Acho que todo mundo conhece a marca Deca. Isso. Né? Que antigamente era Grupo Duratex. Isso. Aí hoje o Grupo Duratex vira Grupo Dexico, né? Que é a marca-mãe de Deca, louça em metal, Portinari, Ceusa e Castellato, de revestimentos cerâmicos, Castellato de revestimentos especiais cimentícios. Você tem a Duraflor, de pisos vinílicos. E você tem a Duratex, que é de chapas de madeira para fabricação de móveis. Então, a proposta que a Dexico tinha feito é da gente montar uma loja exclusiva. E assim a gente entendeu que valeria a pena e assim fizemos. Então, hoje a Casa Prêmio ela é uma loja exclusiva Dexico. O que isso significa? Eu só vendo produtos das marcas do grupo. Tá? A gente tem marcas complementares na loja, como Tramontina, Santa Luzia, mas são marcas complementares, não são marcas conflitantes. Então, esse é o conceito da Casa Prêmio. Legal. E aí, a priori, a Casa Prêmio da Jatiuca é aquele local que sai como uma expansão da Paragominas, Isso. digamos que uma seleção da Paragominas. Paragominas é home center, né? Sim. E agora a gente traz a Paragominas reduzida com essa especificidade de ser exclusiva para essas marcas. Nicho. Perfeito. E direcionada para aquele cliente, para aquele arquiteto que está procurando em específico os clientes dele. É interessante. Perfeito. E aí é difícil. Muito. Muito difícil. Muito. Como eu falei no início, são 35 anos de existência, mas no varejo. Tá. Atendendo o consumidor final. Né? Então, essa expertise do varejo, a gente já tem a vivência, já entende, né? um pouco por conta da experiência. E a Casa Prêmio, ela é um baita desafio para todos nós. Eu falava aqui antes nos bastidores da mudança da quebra de paradigma, da mudança de modelo mental que a gente está tendo que ter para poder se adaptar a esse mercado, né? Mas tem sido uma trajetória bem, bem satisfatória. Como eu falei, a gente adora aprender, a gente procura ser humilde, no sentido de buscar ajuda, de contratar profissionais que já atuam no mercado, de sempre estar ouvindo, e a busca é tentar implementar o jeito Paragominas de atender nesse mercado, nesse nicho, entendeu?
Então, e assim, um diferencial da Casa Premium primeiro porque ela faz parte de uma outra empresa maior, então você tem toda uma estrutura logística, administrativa, que faz com que a gente consiga dar um atendimento melhor para o nosso cliente. A gente tem, a Casa Premium, ela surge mais como uma boutique, mas ela surge tendo estoque de boa parte do mix. Então, lá no complexo ali da Paragominas, a gente tem um depósito exclusivo da Casa Premium. Então, boa parte do mix, os clientes, eles têm a pronta entrega. Isso então, já facilita ponta, muito, que foi digamos que um problema que a gente identificou desse nicho de mercado. Sim. O que não é fácil também, porque são produtos mais caros, né? São produtos... como você lida com decoração, com arquiteto, com moda. Então, às vezes, você perde o time rápido ali, aquele revestimento, aquela cor de louça, de metal, já não vende tão bem. Enfim, é um desafio montar e gerir esse estoque também. Eu imagino. Porque muda muito rápido. Muda muito rápido. É verdade. As tendências. Mas me diga uma coisa. Todo Você falou aí sobre essa questão da Casa Premium ter esse diferencial. E é um diferencial que a gente todos vamos concordar aqui na mesa, né? Que atende a esse público que realmente quer um produto de qualidade. Sim. Né? De qualidade, de maior qualidade. Se hoje eu chegar na Casa Premium para ser atendida, eu vou encontrar um arquiteto, por exemplo, como diferencial de atendimento. A gente chega lá e já pode encontrar um direcionamento de um arquiteto. A gente chega lá e já pode encontrar um direcionamento sobre... Porque, às vezes, a gente vai sem... Quer não algo sabe melhor. As cores, qual a quer tendência. Quer algo melhor, mas não sabe como fazer. Ou não contrata. Que é outra coisa que é bem errada, não contratar o arquiteto. Né? Exatamente. A gente hoje tem uma equipe altamente especializada, né? A gente tem uma gestora da loja, que tem uma vasta experiência no ramo de material de construção boutique. E nós temos uma equipe de consultores também altamente especializada e experiente. Alguns são arquitetos, design de interiores, outros não. Mas todos com muita experiência. Mas a gente sempre vai indicar que o cliente contrate um profissional. Porque a gente entende que esse é o caminho mais correto, até para que o cliente não tenha surpresas desagradáveis lá na frente. Isso. Né? Exatamente. Fica muito mais barato quando você tem o auxílio de alguém tecnicamente qualificado. Isso. Sem contar que não está sendo adquirido um produto de valor tão popular, vamos dizer assim, né? Quando a gente vai chegar na Casa Premium, a gente sempre vai encontrar um produto de uma qualidade maior, também de um preço maior, de um preço mais elevado. O ticket médio da Casa Premium ele é maior, assim como das outras boutiques, mas não é porque o produto é mais caro, né? É porque o que se entrega ali de design, de qualidade, durabilidade, é diferente. Entendo. É diferente. E aí, Fernando, você vem com essa experiência de Paragominas, Home Center maior, nicha isso para Casa Premium e ainda se expande um pouquinho para a construção, com a construtora. Sim. E é a cabeça desse empresário, empreendedor, pai, esposo, filho, advogado. Não, advogado não. Mas administrador, empresário, como é que fica? É outro desafio, né? É outro desafio. Mas a gente procura trazer gente boa para trabalhar com a gente, né? Para que a gente possa... Porque a gente acredita também que sem uma equipe boa você não consegue ir a lugar nenhum, né? Isso. Tem uma frase clichê que diz que sozinho você pode ir até mais rápido, mas não vai mais longe, né? Verdade. Então a gente acredita que o sucesso de uma empresa passa pela equipe. Então a nossa busca, como eu falei, é tentar encontrar as melhores pessoas dentro da nossa análise para ocupar os cargos corretos e com isso a gente conseguir viver, né? Conseguir viver melhor. Mas eu vou voltar à pergunta. Tá Vou voltar à pergunta porque quando eu encontro uma pessoa que teve muito sucesso no negócio, eu sempre fico com essa pulga atrás da orelha. Eu tenho certeza que é geral, né? Todo mundo que vê homens de grande sucesso
no meio dos negócios, nas empresas, nas grandes empresas. Por trás de uma grande empresa existe sempre um grande homem, um grande administrador, mas, acima de tudo, uma pessoa. Uma pessoa que tem sentimentos, que tem necessidades. Eu vou voltar à pergunta. E a cabeça do Fernando Ginelli, enquanto pai, empresário, administrador, esposo, filho, sonho? Então, a cabeça, como eu falei no início, a gente procura buscar ajuda. Terapia em dia ajuda muito. Exatamente, eu queria chegar aí. Terapia aí já há uns 12, 13 anos, é fundamental. Eu não largo não, amigo, não, terapia. Não. E assim, tem gente que ainda tem vergonha, né, de falar que faz terapia, acho que extrema ignorância. Enfim, e no processo terapêutico você vai tentar se conhecer melhor, para identificar aquilo que realmente faz sentido para sua vida, aquilo que não faz. Enfim, mas o preço que se paga é alto, né? Isso, o preço que se paga é o preço pessoal, né? Eu tenho meus avós, meus pais, enfim, né? Já tive minha fase de filho, criança, adolescente, com um pai que trabalha muito, com a mãe que trabalha muito. Enfim, eu sei que é difícil. É difícil, mas vale a pena. Vale a pena, né? Quando você vê, assim, que você está produzindo alguma coisa, que você está ajudando outras pessoas, está gerando várias emprego. Várias famílias, né? Que você está ali Exato, ajudando. você paga imposto, enfim. Enfim, é o que eu já nasci nesse contexto. E é isso. Não tem muito o que fazer, não. É lidar com as consequências e fazer as melhores escolhas possíveis. Nem sempre a gente acerta. Nem sempre a gente acerta. É verdade. O preço do sucesso que a gente acaba trazendo ele para a nossa vida pessoal, né? Quando você diz assim, a terapia está em dia, eu acredito que também a atividade física está em dia, porque essa receita de terapia, atividade física, alimentação, de cuidar do corpo de verdade, né? Desde a mente até os outros órgãos do corpo mesmo. Você está ali vivo, sabendo que há uma responsabilidade nas suas mãos, que não é só a sua casa, não é só a sua família, mas são tantas famílias, porque são empresas grandes, empresas que trazem emprego, que empregam muita gente aqui, que contribuem para o crescimento do Estado. Isso. Perfeito. Né? E Fernando diz aqui que está com a terapia em dia, está vendo ali? Sua terapia está em dia. A minha não tá muito, não, viu? Não vamos... A minha tá em dia, amiga. Mas pelo menos o que o Fernando falou logo no início, os passeios estão em dia. Então, né? Vão numa pousada, façam uma caminhada, tomam um banho de mar, né, Fernando? É verdade, tem que cuidar daqui, ó, da cabeça. Já vou conhecer lá a pousada também. Vai lá, vale a pena. Eu quero ser. Ah, que legal. Mas aí, Fernando, você já falou um pouquinho sobre você, já falou um pouquinho sobre o seu pai, falou um pouco sobre a Casa Prêmio, né? Sobre esse sonho. Era um sonho a Casa Prêmio para você? Foi algo que você idealizou? Para ser sincero, o sonho era expandir. Tá. O sonho ainda é expandir, né? Então, a Casa Prêmio, se eu disser a você que a gente sonhava em ter uma loja especializada como a Casa Prêmio e tal, não fazia parte. Mas aí, conversando, visitando feiras, conversando, fazendo os relacionamentos ali com alguns fornecedores, e aí foi sendo plantada a semente. E aí a gente identificou a oportunidade, entendeu que fazia sentido e fizemos esse movimento. Como você falou, até a própria marca, né? Solicitou isso, né? Sugeriu, no caso, isso. né? Eu sei que o seu pai, em algum momento, disse que se sentia, era mais feliz, entre aspas, quando o negócio era menor. Porque quanto mais a gente vai expandindo, é óbvio, tem mais responsabilidade. Mas a minha pergunta quanto mais a gente expande, mais a necessidade de expandir é algo que você não consegue controlar? Eu defendo essa tese. Tá. Eu acho que empresas comerciais, sobretudo, não é uma opção não crescer. Uhum. Não é. Não existe eu quero ficar desse tamanho, não. Se você começa a parar de fazer os investimentos, de se modernizar, você começa a andar para trás. Isso. Né? Eu acho que não tem, por mais que eu quisesse, não tem essa opção. Tá. Você precisa, às vezes, estar expandindo para poder recuperar um faturamento que você perdeu numa outra área. Uhum. Você precisa abrir mais lojas ou filiais, até para poder diluir um pouco o seu custo fixo. E assim você vai, como estratégia até de sobrevivência em alguns
em algumas épocas, entendeu? Você precisa crescer. Sim. É porque a inflação cresce, né? E a gente está num Isso. período bem complicado de inflação, então você tem ajuste de salário todo ano, tem reajuste de contrato todo ano, e você precisa aumentar seu faturamento, senão não Claro. cabe mais, né? Verdade. É verdade. E se manter, o nome, a credibilidade, né, no mercado. E você se coloca aí como uma pessoa que traz sempre para você boas lideranças, boas pessoas que estão montando. Você fala muito sobre montar uma equipe boa, uma equipe que vai dar resultado. E o Fernando, enquanto líder, como você se define como líder? Essa é uma pergunta que eu me faço com frequência, né? É uma pergunta difícil de responder também. É difícil de né? responder, concordo. Mas o Fernando não é aquele líder, eu costumo brincar, líder coach, líder animador de torcida, né? Que vai chegar e vai incendiar o lugar e tal. Não, não sou. Eu sou esse cara que você até descreveu aí no início, né? Um cara mais sério, né? Mais comedido. Isso. Mas eu procuro sempre tá junto da equipe, tá conversando, tá cuidando. Eu sou muito observador, então normalmente eu percebo se a pessoa não tá bem. Aí, quando eu percebo, eu já chamo, converso, me coloco à disposição. Eu tento fazer dessa forma, entendeu? Um pouco mais estrategista ali, Sim. observando e cuidando ali das pessoas. Lógico, sem perder o olhar para o resultado, para o objetivo, entendeu? Porque eu entendo que os objetivos vão ser atingidos se a equipe E atingir. se estiver Isso, bem, se né? todo mundo estiver bem. O que é uma luta, essa formação Sim. de equipe para uma empresa do porte da nossa. A nossa empresa nem é muito grande, mas também nem é muito pequena. Sim. E aí você conseguir contratar e reter esses talentos no mercado onde há escassez de mão de obra, sobretudo qualificada, É verdade. é um baita desafio. Com Né? certeza. As realidades salariais de empresas maiores acabam Verdade. pegando pesado com a gente. E muitas vezes você tem que tomar decisões difíceis, né? Então, o Fernando seria esse líder mais quieto, mais observador, prestando mais atenção nas pessoas, ajudando, né? Gosto muito de explicar, de conversar, nesse sentido. Mas que faz a diferença. Sim, eu tento ser muito sincero, eu tento ser muito confiável, né? Não Isso. mentir para as pessoas, cumprir o que acorda. Eu acho que isso faz uma diferença, Muito. sobretudo. E tentar entregar um clima legal. Tá, com certeza, sobretudo, né? Não é aquela ideia romântica de que nós somos uma família e tal. Não, mas de criar, amor, o cara vem pra cá, passa boa parte do dia aqui, Isso. né? Tem que ser pelo menos casa dele agradável, tem que ser pelo é. menos agradável, né? Pelo menos Exatamente. agradável. Passa mais tempo até Tem na os espinhos empresa. tradicionais, tudo. Claro. Como né? nas grandes famílias. como nas grandes famílias. Então, eu acho que é nesse sentido aí. Isso. Interessante. E aí essa experiência também faz toda a diferença, Sim. né? Esses anos todos, porque você disse que começa desde cedo ali com Desde seu cedo. pai, trabalhando. Desde criança. Desde criança, aí tem que estudar, mas tem que trabalhar, tem que contribuir. E aí você acaba, em algum momento dessa história, se misturando com as pessoas que estão trabalhando ali. Com certeza. E aprendendo junto com elas. Com certeza, E todos os dias. entendendo as dores, né, dos outros. Eu uso muito a minha vida como experiência. Eu trabalho na educação há 24 anos. E nesses 24 anos, eu só não servia a merenda. Não, eu já servia a merenda, porque já faltou a merendeira na escola. E a gente precisa fazer, né? Mas assim, eu até brinco, eu digo, já passei por todos os setores. Desde ficar abrindo aqui esse portão, porque faltou vigia até... E o quanto isso faz diferença. Porque a gente só conhece o peso de uma colher, de uma chave, quando estamos segurando. Eu lembro claramente, e todos os dias eu descia cedo com meu pai, que a gente, quando chegou em Maceió, a gente morava em cima de onde era a loja. Tinha uma casa lá, meu pai adaptou e a gente ficou morando alguns anos em cima dela. Não é onde hoje é a Paragominas, né? Do outro lado ali da rodovia. E a gente descia cedo, eu e meu pai, e a gente ia varrer a loja antes da loja abrir. Todos os dias. Eu, criança, pré-adolescente, até eu confesso que ficava com raiva, sem entender porquê daquilo e tal. E depois de maduro, você entende que aquilo fez uma diferença gigante na formação do caráter, no cuidado com a empresa, né? Então, era a gente que fazia isso. Então, eu tenho esse exemplo também dentro de casa. Faz diferença mesmo. A gente só conhece o peso da vassoura quando Claro, segura ela. Com certeza. Não é verdade? E fazer parte, né, ali, naquele momento. E mesmo sabendo que é o dono do negócio, mas Que está é varrendo, seu. né?
Muita gente né? tem vergonha, né? Muita gente teria vergonha, né? Tem muita gente. Mas o seu pai faz isso com muita tranquilidade, sem problema nenhum. Nenhum. Eu acho que é quando a gente consegue entender o real sentido da vida, né? Que é esse de construir, o prazer de você construir e o prazer de você administrar aquilo que você com tanto esforço construiu. E o peso que tem aquele patrimônio tão grandioso. É a vida da gente. E o quanto recai sobre as nossas costas. Sim. Por isso a terapia, por isso passear, por isso relaxar mais um pouquinho. Tem que ter os escapes. Você falou aí sobre aquele momento em que você para com o seu pai e está varrendo a frente da loja toda, que não é uma loja pequena, né? E que sentimento você traz? Como é que você aflora esse momento? A gente já falou que aprende, a gente aprende, claro. Só conhece o peso quando, né? Mas... Isso é muito forte, essa imagem é muito forte, né? Era rotina diária. Meu pai e eu, a gente descia. Minha mãe algumas vezes também, mas eu me lembro claramente de estar junto do meu pai e todos os dias antes da loja abrir, a gente varria toda a loja. A loja era menor, graças a Deus, na época. Aquela loja menor, né? A gente varria toda a loja, eu me lembro, arrastando as portas que eram de mostruário para poder limpar, enfim, espanar, para quando a loja abrisse, a loja estava impecável. Isso é uma característica muito forte do meu pai, de arrumação, de limpeza. E eu herdei isso dele também. Então, na época, eu confesso que ali pré-adolescente, adolescente, eu não entendia muito bem aquilo tudo, porque que meu pai me obrigava a varrer a loja. Mas hoje eu entendo o quanto aquele gesto dele foi uma lição valiosa para a formação de quem eu sou hoje. Né, da humildade, do caráter, da responsabilidade, de não ter vergonha de falar do seu negócio, de cuidar do seu negócio. Forte. E se a gente tivesse os grandes empresários hoje, talvez com a mentalidade que você foi criado, que o seu pai tem, porque particularmente no meio dos empresários eu reconheço o seu pai como referência. Que né? bom, obrigado. Uma lição mesmo. Parabéns. E aí você tem lições, claro, que você aprendeu ao longo dessa sua trajetória, né? Desde pequeno, nesse ramo de serraria, junto com o seu pai, crescendo, estudando e tendo ele como referência. Eu acredito que você aprendeu muita coisa que pode ajudar muito para quem está nos assistindo agora. Então, eu anotei até algumas coisas aqui para dividir com vocês, mas o que eu trago aí de lição é trabalho duro. Sim. Né? Acho que não tem meio termo. Você tem que trabalhar, os resultados só vêm para quem realmente trabalha. Respeitar muito as pessoas, seu quadro de funcionários, seu quadro de fornecedores e todos os parceiros com quem você se relaciona ali, que uma empresa tem que se relacionar. Capacitação constante. Então, não adianta, acho que também não tem, hoje em dia, então, não tem como você prosperar sem se qualificar. Senão você não vai nem conseguir conversar com um gerente de um banco, com um diretor de um fornecedor, né? Vão botar você no bolso. É verdade, né? rapidinho. Você precisa estar se qualificando o tempo todo. Um outro desafio pessoal é networking. Tá. Né? Eu acho que quanto mais conectado você tiver, mais portas se abrem. É verdade. Né? O metropolitano se presta a isso aí nesse nicho aí da arquitetura. Né? Mas eu acho que todo gestor responsável por alguma empresa, ele tem que investir parte do seu tempo nisso. Né? Buscar estar conectado com as pessoas corretas, enfim, para que as portas se abram, né? Então, esse networking é fundamental. Então, por isso, está participando sempre de eventos, está visitando as feiras do seu segmento, né? Está conhecendo de perto quem são os seus fornecedores, quem é o diretor da indústria, quem é o dono da indústria, porque, no final das contas, vai te ajudar muito a ter resultado ali no dia a dia. E humildade. Humildade sempre, não só para os negócios, mas para a vida como um todo, né? Eu tenho uma dificuldade absurda em lidar ou sentar para negociar com quem não é humilde. Porque acho que não conecta, né? Isso, não conecta. É complicado, né? Então, acho que a humildade é fundamental, né? Com certeza.
esse entendimento que você... Talvez você tenha realmente também herdado, né? Você herdou esse entendimento sobre humildade, né? E saber Isso. Ele já foi uma construção, né? Ali com o Isso. pai. Não, meu pai e minha Tanto o mãe pai e a mãe. são minhas principais referências aí no que diz respeito à humildade. Uhum. Saber que tudo gira em cada segmento, todas as pessoas são importantes. Verdade. Desde a entrada até o financeiro, como é que vai fazer essa conta, até a pessoa que vai levar um documento, que vai trazer um documento. Com Né? certeza. E esse peso que a pessoa tem, como ela deve ser bem tratada. E ser educado com as pessoas, ser gentil, não é diferencial. É uma obrigação. Claro, com certeza. É uma obrigação. É muito forte isso pra gente. A gente não suporta, não tolera nenhum tipo de postura diferente disso. Sim. Com quem quer que seja. Mesmo se eu ver um funcionário sendo deselegante ou mal educado com um fornecedor, Sim. a gente vai conversar e vai alinhar, porque não é assim que a gente trabalha, né? Não foi assim que a gente aprendeu. Isso. E não é assim que o mundo dá certo, que as coisas dão certo, verdade. né? E ser humilde não significa ser tolo, né? Claro. Muitas vezes você precisa saber com quem você está Qual é o seu conversando limite, e se né? impor muitas vezes. Uhum. E isso não tem nada a ver com humildade, né? Isso, com certeza. E desafios. Desafios que o Fernando pode trazer para nós. Como, de fato, algo que, puxa vida, nível nisso aqui, realmente eu travei. Foi um desafio. Eu posso trazer uma experiência, né, que foi um marco divisor ali na minha vida profissional, né, onde eu errei. A gente tinha um cliente de uma pessoa jurídica, né, uma empresa. E assim, essa empresa começou a comprar, mas a empresa muito, muito representada pelo dono. O dono sempre estava lá, então a negociação era diretamente com ele. E ele começou a comprar, os volumes foram aumentando e aí foi demandando mais crédito. E aí eu digo que eu errei porque eu fui ganancioso. Eu ceguei para todos os sinais que uma pessoa mal intencionada dá. Ia dar né? problema, né? E aí eu só me preocupava com as vendas, com o volume das vendas e tal. Atender. E fui ganancioso e paguei um preço caro por isso. Preço Nossa. caro financeiro, Nossa. né? E um preço pessoal também muito caro, né? Eu sou um cara que me cobro muito, muito. Então eu me senti muito mal, muito mal. Me senti fazendo mal para a empresa porque eu não fui, digamos, diligente, eu não fui, né, astuto, eu não fui humilde. Então, esse episódio, ele realmente trouxe várias lições. Graças a Deus eu consegui superar isso e aprendi muita coisa com isso, né? Um preço alto, mas a lição mudou, né? Mudou. Você chamou ganância. Você usou essa palavra ganância. Você acha que você se cobra muito? Tem esse perfil de se cobrar muito? E talvez isso seja algo que trava Fernando, atrapalha você? Muitas vezes sim. Até eu entender como eu funcionava, né? E hoje, não é que a gente muda, né? Mas a gente aprende a lidar e, enfim, aprende algumas ferramentas. Então, muitas vezes eu não gosto de determinada coisa que eu fiz porque na minha visão não ficou bom o suficiente. Na mente, Fernando. E todo mundo. É padrão qualidade. Isso é em tudo. Isso é em tudo, né? Desde na esfera profissional quanto na esfera pessoal. Então, essa cobrança excessiva muitas vezes me atrapalha também. Sim. Me atrapalha porque muitas vezes eu até deixo de fazer algumas coisas porque não ficou bom, não vou botar isso pra frente. Isso, imagina. Né? Não me sinto, né? Ou então digo, não tô preparado o suficiente para fazer isso. Tenho que ser melhor, tenho que me aperfeiçoar, isso. né? E aí, entendendo isso, você vai lutar contra isso, né? Claro, você vai lutar contra isso, porque você entende que as coisas precisam ser feitas, né? Sim.
E muitas vezes não vão sair ali da melhor Perfeita. forma na primeira vez, mas você analisa, corrige e vai melhorando. Exatamente. Isso é uma personalidade forte, É, mas que é justamente forte porque ela se cobra muito, né? exatamente. Eu sei que é complicado mesmo. Mas quando você falou ganância, em momento nenhum aqui nessa mesa, eu olharia para você e enxergaria ganância. Também não. Talvez Acho ganância que é o não passado, ganância não seja o melhor termo, mas é ganância no sentido de que eu queria vender mais, queria vender eu entendi. mais. Aquela hora a gente só pensou no lucro, Só né? pensei Vai dar na certo. venda. Naquele momento. Só pensei na venda, Eu entendeu? entendi. E o que é que impulsiona o Fernando a continuar crescendo e expandindo? Tudo bem, você já falou que a empresa, quando ela chega a um determinado ponto, ela Tem que precisa crescer. obrigatoriamente crescer. Crescendo. Mas fora essa necessidade real que o mundo nos obriga, vamos dizer assim, né? Sim. Chegou em certo ponto, você não pode parar aqui, você tem que avançar, você não pode parar aqui, Isso. tem que avançar. Mas o que é que impulsiona todos os dias o Fernando a continuar criando, a continuar se superando? Você agora falou um pouquinho sobre aparecer um pouco mais e Até por causa do perfil exatamente. da empresa. Isso, e sobre network e tudo mais. Mas o que é que impulsiona Fernando Ginelli? Fernando Ginelli, o que é que impulsiona você todos os dias a crescer, a buscar, a mudar? Então, eu poderia dizer que a continuação do legado Tá. dos meus pais, Sim. isso é algo muito forte, né? Também tem a questão da minha família, né? A minha família, a gente não tem outros meios de subsistência, né? A gente é a empresa, a gente vive da empresa e tal. Então, tudo isso me motiva a continuar, porque a família vai passando as gerações, as famílias vão aumentando, né? Vai crescer. Uma sociedade que é de irmãos hoje, daqui a pouco vai ser de primos. Sim. Né? E aí são outros desafios, mais gente. Verdade. Então, Uma empresa familiar eu diria mesmo. que os dois principais pilares é continuar com o legado e cuidar da família. Legal. São quantos irmãos ao Hoje todo? somos três. Três Eu e irmãos. mais 2 meninas. Tá. Muito bom. E as meninas também envolvidas, né? A Fernanda, sim. A Janine, não diretamente. A Janine formou-se em engenharia civil, aí foi fazer uma especialização na USP e ficou. Olha. Então, ela mora em Lá em São São Paulo Paulo. hoje. Ela atua numa multinacional da área de saúde. Casou, enfim, tá bem. Acho que num curto tempo aí ela não vem morar definitivamente em Maceió. Mas Fernanda e eu, sim. Sim, aqui pertinho do pai, Isso. pertinho dos negócios. Fernando Ginelli, foi muito bom ter conhecido a sua história, ter conhecido você. E eu queria que você agora, pudesse deixar uma mensagem final, algo que você, enquanto empresário, mas também como pessoa, como homem, como provedor, como responsável por manter esse legado também, né? Porque você quer manter o legado que vem do seu pai, mas você quer deixar o Sim. legado para os seus filhos e para as próximas As gerações, próximas. né? Que você possa deixar para nós algo que faça diferença, para que a gente possa fechar essa entrevista com uma fala poderosa de Fernando Vai. Ginelli. Baita desafio aí, hein? Então, o que eu diria para outros empresários? Mesmo que o ambiente do nosso país ele não seja, digamos, favorável ou não há um ambiente de estímulo, né, à atividade empreendedora, pelo contrário, né, sem entrar em questões políticas e tal, mas o próprio cenário que é montado no país hoje, ele acaba não estimulando, né? Existe ainda uma cultura de que o empresário ele é inimigo do resto da sociedade, enfim, você vê isso muito latente ainda. É verdade. Então, o que eu diria é que mesmo nesse cenário, não desanimem, não desistam, porque eu acredito que só existe uma nação forte se ela for formada de empresas fortes. Com certeza. Verdade. Porque assim, quem mais distribui renda e quem mais gera imposto, que alimenta os cofres do governo para que o governo coloque em prática políticas públicas para os mais necessitados, são as empresas. Com certeza. Então, não tem como ter nação forte sem ter empresa forte. Claro. Isso. Então, não desistam, porque o papel que a gente desempenha na sociedade é fundamental. Então, é importante que a gente continue buscando formas de crescer, de se adaptar, que o país
apesar de todos os percalços, é um país maravilhoso, cheio de oportunidades, né? Já é verdade. Então, acho que ficaria esse recado, né? E estudem. E estudem. Se capacitem, né? Capacitem-se. Se preparem cada vez mais. Obrigado, Fernando. Foi uma honra, né, de você estar aqui presente no primeiro episódio do Metropolitano. Eu que agradeço, em nome da Paragominas, em nome da Casa Prêmio, a gente que agradece a oportunidade, enfim, de contar um pouco da nossa história. Espero ter atendido as expectativas e possa contribuir de alguma forma com quem vai ouvir esse podcast. Com certeza, ouvir a voz da experiência faz toda a diferença. Sim. Verdade. E muito obrigada por ter sentado aqui. Agradeço também você, Olívia, porque eu já saio dessa mesa aqui com mais aprendizado, mais rica em conhecimento, recíproco. Mais rica em entender que crescer custa caro, Sim. Crescer Dói. Crescer tem um preço também, né? E é necessário. Né? Quando você fala que a gente chega a um determinado ponto e não pode parar, não é porque a gente precisa se exaltar ou porque a gente precisa levantar o nosso nome, mas porque a gente precisa atender a demanda do seu nicho, do seu negócio, da sua vida, seja em qualquer área que for. Então, parar de forma alguma e crescer. E manter esse respeito que você tem tão grande aí pela sua família. Parabéns para o seu pai que criou esses filhos, né? A sua mãe também, que as mães, elas ficam ali naquele lugar que só Deus sabe onde elas ficam, né? Numa oração, só torcendo todo ali, só dando E minha mãe sempre foi envolvida ali, sempre esteve do lado do meu pai. Sábias, todo né? dia ela está na empresa também, enfim. Os seus pais são... O meu marido, ele chega em casa falando muito do seu pai, né? Ele gosta muito do seu pai. De nível, seu Jair. Então, assim, são referência. São referência para a comunidade, para os empresários, né? E para todo mundo que faz a Paragominas. Isso é bom e é poderoso. Sim, parabéns por isso. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Eu espero encontrar você em outros momentos, em outros podcasts. Com certeza. Tô aberto a Com certeza. O primeiro de muitos. O primeiro de muitos, é isso aí, gente. Esse foi o primeiro episódio do Pod Metropolitano.